TV Câmara, a TV do povo de Natal. Olá, mais um Direto ao Ponto começando, e o assunto de hoje são reflexões sobre o fim do ano. A gente vai enfatizar aqui como as emoções nessa época de festas, elas mudam, né? Como esse momento mexe com a gente. E para falar sobre esse assunto, o psicólogo Wagner da Mata. Seja bem-vindo, Wagner. Bom, prazer é meu, Tassiane, obrigado por estar aqui mais uma vez. Eu agradeço a TV Câmara, o pessoal aí que está em casa assistindo. E vamos lá fazer essa reflexão junto do final de ano, né? Pois é, né? E muita gente fala que essa época das festas mexe muito com as emoções, seja deixando as pessoas mais alegres, né, mais efusivas ou até mais depressivas. O que você nota no seu consultório? As pessoas procuram mais? É verdade, Tassiane. O Natal é uma data muito importante, é uma tradição que a gente vem cultivando por muitos anos e um momento marcante na vida da gente. Eu tenho percebido, sim, que a gente tem uma procura de pessoas querendo fazer terapias, querendo se reconciliar consigo mesmo, querendo resolver questões, lidar melhor com essas emoções delas que se afloram nesse final de ano. Não só na minha clínica, mas também na clínica também dos colegas. A gente tem percebido isso. Um aumento na procura por terapia nessa época. Sim, existe uma busca maior do que em outros momentos. E a gente também fica até questionando por quê. Porque, assim, logo no final do ano, né? Falando que as pessoas, às vezes, elas querem viajar, querem fazer coisas diferentes, elas estão de férias e normalmente não é um momento para se iniciar um processo terapêutico. Pois é, interessante, porque geralmente, né, se fosse em janeiro, por exemplo, a gente poderia se apegar àquela história, não, agora está começando o ano, metas 2016, né? Sim. Ou metas para o próximo ano, começar uma academia, começar uma terapia, mas o pessoal está vindo em dezembro mesmo procurar. Sim. E isso revela alguma coisa, né? Sim, com certeza. O que revela, na sua opinião, Wagner? Bom, a gente só pode especular, né? Eu vejo atualmente que existe essa preocupação exacerbada, né, na sociedade, primeiro relacionada a esse consumismo, né? Essa preocupação que eu acho que já é no senso comum de se falar da importância do ter e não do ser. Em segundo momento, tem essa questão da aparência, das mídias sociais, que você tem sempre que mostrar que está bem, a questão da aparência, do corpo. E isso acaba mexendo um pouco com a sua autoestima, com as suas expectativas, porque nós somos seres humanos, além disso, né? Então, nós temos nossos limites, temos as nossas questões pessoais e ser feliz ou ser infeliz são momentos diferentes da vida que a gente vai passando por eles e superando obstáculos e querendo fazer coisas diferentes, novas, e às vezes com essa exigência toda da sociedade, você tem que ser feliz 24 horas por dia, né? Fica difícil, né? Fica difícil. Daí quando a pessoa vai fazer um balanço da sua vida, né? Porque o final do ano também traz isso, né, Wagner? Um balanço que se encerra um ciclo, né? Pelo menos no nosso calendário. E embora a vida continue, naturalmente a gente acorda no outro dia que é Natal e no dia que é Ano Novo, continua sendo a mesma coisa, né? Um novo dia, mas terminou um período. E eu acho que a gente é levado a fazer uma reflexão sobre tudo que a gente construiu no ano, as coisas que a gente mudou ou não mudou, né? E acho que isso também, quando a gente se depara com coisas que a gente não conseguiu mudar e não conseguiu conquistar, essa cobrança social pega mais forte, não é isso? Sim, com certeza. Eu acredito que tem essa questão das expectativas que a gente vai criando, dos planejamentos, das nossas conquistas, e quando chega o final do ano e você revê tudo isso, né? Você percebe também que você não conquistou algumas coisas, ou pelo menos não saiu como você queria. Isso também influencia no seu emocional. E também não podemos descartar toda essa conjuntura política que a gente está vivendo atualmente. Isso também interfere. Isso também afeta, né? São questões financeiras, questões
relacionadas ao governo, conflitos políticos, e nós estamos todos conectados, interligados com isso. Não dá para se fechar no mundo, naquele mundo sozinho, né, o mundo da casa, do condomínio, de construir as cercas, pegar os nossos lixos, assim dizer, botar do lado de fora e pensar que aquilo não vai afetar a nossa vida. Acho que tudo está conectado, tudo vai afetando o outro. O ambiente afeta a gente, né? Pois é, e daí essa somatória de coisas fazem a gente fazer essa análise e quando a gente se depara com o que socialmente se chama de fracasso, né, a gente não consegue lidar com isso. Talvez por isso a gente vá procurar um profissional para olhar para essas questões, né? Sim. Mas embora eu acho que muita gente está procurando mais, né, eu acho que ainda é pouco, né, perto do que o tamanho, o papel que o autoconhecimento deveria ter, a representatividade que o autoconhecimento deveria ter na nossa sociedade, não é isso? Isso, eu acredito nisso também. Acho que é importante você conhecer a si mesmo, né? Saber das suas potencialidades, dos seus limites também como pessoa, conhecer a sua história, entrar em contato com isso, que é alguma coisa que a terapia proporciona as pessoas, a gente também, né? Porque também como terapeutas nós também passamos por esse processo, né? Temos que nos conhecermos também. E tem essa questão das expectativas também, que você às vezes não cumpre com essas expectativas que você planeja, né, e cria muita frustração. Agora também tem uma outra questão que eu tenho visto no consultório, e colegas também que trabalham, eles também falam sobre isso, que é os relacionamentos. Então, com essa flexibilidade que está existindo nos modelos de relacionamento também, muita gente tem se frustrado com isso. Ou porque não tem nenhum, ou porque tem muitos. Ou pela qualidade dos relacionamentos. Porque o fim de ano também remete a isso, né? Sim. As festas sociais, né? Tipo as confraternizações de fim de ano nas empresas, a tal da confra da firma, né? Né? Que aquele amigo secreto que você não está muito bem com seu colega de trabalho e ter que ir lá presentear. É uma coisa que a gente tem que lidar com isso, né? Porque faz parte da nossa cultura. Mas às vezes isso abala a gente. Ou a própria noite de Natal mesmo. Ou estar só na noite de Natal, o que isso pode significar? Ou estar numa família e se sentir só, Sim. né? Ou estar numa família onde não existe reconciliação, Sim. né? Porque como é que você vê essa questão do estar só e se sentir só num contexto em que tenham pessoas, né? Porque às vezes as pessoas também se cobram muito de ser proibido estar sozinho na noite de Natal. Quando não necessariamente pode ser por aí. Às vezes uma pessoa pode estar muito bem sozinha numa noite de Natal. Eu acho que tem essa questão do nosso drama existencial, né? Você pode estar cercado de pessoas e estar sozinho, se sentindo só, ou pode estar sozinho e estar muito bem com isso, né? Você falou de questões assim, muito interessantes que dizem respeito a você não estar bem no ambiente de trabalho, não estar bem dentro de casa com a sua família, estar com os relacionamentos estão lá cheios de conflito. E chega esse momento de Natal, de final de ano, em que existe uma áurea de que tudo tem que estar bem resolvido e feliz, e você vê que você não está naquela sintonia, né? Se você não está bem, e existe uma cobrança também, uma cobrança social para que você fique bem com todo mundo, como é que isso é para você? Como é que é, né? Tem que se conformar a um modelo, se conformar a um padrão, que é um padrão social, mas que nós temos as nossas questões individuais. O que a gente vai fazer com isso? Então, por isso também é um momento de reflexão, né, pessoal, um momento, às vezes, que a gente fica num estado um pouco de tristeza, né? Acho que para não dizer... de melancolia. E às vezes tem aquela voz, né, que diz que você não pode estar assim, que você tem que estar feliz. Eu não sei. Eu acho que isso aí é muito assim, realmente no final de ano se acentua muito, porque a gente é obrigado na cultura contemporânea, na sociedade contemporânea, a estar bem todo momento. E estar bem não interessa a que custo, né, isso.
Então eu acho que o final do ano traz isso assim, como se esfregasse isso mesmo na nossa cara. Sim, e o que é estar bem? Sim. Se existe, normalmente a gente fala assim, que estar bem, o que é? Estar bem é porque eu tenho que estar todo sarado, tanto a mulher sarada como o homem sarado, eu tenho que estar com um emprego que ganho, né, muito, tem que estar ganhando muito dinheiro. Eu tenho que estar no mínimo planejando uma viagem, porque passar em casa também não carro novo, entendeu? Trocando todos os móveis de casa, né, fazendo reformas, então eu tenho que dizer... E com a sua alma gêmea. Com certeza. Né? Então eu acho que o estar bem, ele está muito atrelado à materialidade, às questões materiais. Agora, é importante, sim, com certeza, a gente vive, né, numa civilização, né, numa cidade, num modelo, numa sociedade em que os bens materiais eles estão ali para nos servir. É importante também. Mas existem outras questões também que devem ser valorizadas, que é essa questão que é inerente da nossa humanidade. Nós não podemos perder isso. E que questões são essas, na sua opinião, que a gente deve valorizar? E essas questões contribuem para que a gente possa lidar com essa sensação de frustração melhor, né, de expectativas não consolidadas de uma maneira melhor? Eu não quero ser utópico, né, falar de uma forma assim utópico de que de paz mundial, de paraíso eterno, não quero falar nesses termos, mas existem algumas coisas que é importante para a gente, que é valorizar o outro como ele é, respeitar. Valorizar, aceitar, né? Aceitar também, né? É importante que a gente aceite, que a gente respeite o outro. Tem alguns sentimentos, no caso, que eu acho que da gente é alguma coisa que não é bom para o ser humano, que é essa questão de você ser pretensioso, ser orgulhoso, de querer ser mais do que o outro, porque na verdade todo mundo é igual. Existem as suas diferenças, mas na nossa essência, né, como ser humano, todos nós somos iguais. E todos nós estamos conectados, como eu falei para você. Não adianta você pegar o seu lixo e jogar do lado de fora da casa, do outro lado da rua, porque aquilo não vai afetar você, porque vai afetar, né? Porque você vai gerar um mosquito, você vai ter uma dengue agora com essas epidemias que tem aí, né? E daqui a pouco esse mosquito vai morder você, e às vezes é o seu próprio lixo que você jogou do lado de fora, entendeu? Então eu acho que é isso, não é só as redes sociais, os Wi-Fi da vida que conectam a gente, não. Nós estamos conectados como seres humanos. Eu acho que um ponto fundamental que você está trazendo então, para encerrar esse primeiro bloco, é mudar a nossa visão da visão individual para a visão coletiva, sistêmica. Sim. Né? Que faz com que a gente se sinta inserido. E eu acho que quando inserido não só na responsabilidade, por exemplo, de julgar um lixo e saber que aquilo vai afetar outras pessoas, mas se a gente está inserido nesse sentido, a gente também está inserido no sentido de não estarmos nunca a sós. Sim. Mas a gente volta ao próximo bloco para falar mais sobre isso. Até já! Tá explicado. No dia a dia, muitas vezes nos deparamos com termos utilizados com frequência nas casas legislativas. Mas será que conhecemos bem o significado de cada uma dessas expressões? Ordem do dia. Você sabe o que é a ordem do dia? Também não. Não, isso aí eu não sei. A ordem do dia é utilizada para se determinar quais projetos serão discutidos e votados durante as sessões ordinárias. A responsabilidade pela elaboração da ordem do dia é definida no regimento interno da casa. Tá explicado. O
que fazer com materiais que você tem dúvida se podem ser reciclados? Mande para reciclagem equipamentos de informática, lâmpadas fluorescentes, CDs, DVDs, aerossóis, latas de tinta, brinquedos, madeira, sacos de carvão e pneus. Apesar de serem tóxicos, as usinas aproveitam o acrílico, o plástico, o metal e a prata. Os restos de madeira viram compensados e os pneus se transformam em asfalto e grama sintética. Os brinquedos também podem ser doados ou consertados. Voltamos com o psicólogo Wagner da Mata e hoje a gente está refletindo sobre a questão do fim do ano e o quanto essa época das festas interfere nas nossas emoções, nas nossas relações. Sobre isso que a gente está falando hoje. Bom, Wagner, a gente encerrou o bloco anterior falando dessa questão da conectividade, né? Do quanto a gente está conectado e o quanto a gente tem que sair dessa visão individual para uma visão mais abrangente, mais coletiva, mais sistêmica. Né? E daí você estava falando aqui nos bastidores de uma pesquisa sobre a água, que eu acho interessante porque ela tem a ver também não só com essa questão da conectividade, mas com a questão de que nós somos água, né? E o nosso estado de espírito, digamos assim, também interfere nas nossas emoções, né? Na gente, né? No nosso corpo, que também é composto de água. Sim. Me fala pra gente. Eu estava lendo aí, eu vi esse link aí, esse site, que estava falando de uma universidade de Stuttgart, na Alemanha, onde as pesquisas descobriram que a água possui memória, né? Então eles colocaram diversas gotas de água, colocado por diversas pessoas, né? E essa água, né, eles fizeram uma imagem molecular dessa água e ela tinha configurações diferentes, embora ela tenha vindo da mesma fonte. E os cientistas começaram, a partir disso, a pensar, né, o que isso está querendo dizer, né? Eles colocaram também uma flor natural dentro da água e analisaram essa água e a configuração da água mostrava o desenho dessa flor de alguma forma, né? Então, eles estão nesse processo aí de dizer que a água tem uma memória. Então a gente pode pensar aí a questão de um rio, né? E os animais que bebem da água desse rio, que contaminam essa água com essa memória, o animal está ali, e por todo lugar que essa água passa, ela traz a memória desse lugar. Então nós podemos pensar também, como você colocou, né, que nós somos por volta de 70% de água, né? Nosso corpo, o próprio cérebro constituído de muita água, né? Pulmões, quase 90%, né? Então, essa memória que nós temos aí, de memórias também que são transmitidas através do outro, de gerações de experiências que nós temos na nossa vida. Então, nós guardamos, né, histórias aí, a história do outro, a história nossa, a história do lugar que de onde nós vivemos. Da nossa cultura. Dos nossos antepassados. Então, todos conectados aí nessa matriz. Então eu acho que é por isso que levantar essa questão do individualismo versus coletivismo é importante, porque nós estamos juntos, estamos no mesmo barco. Uhum. Embora se tenha criado uma ilusão, né, uma utopia social dessa questão da individualidade, né? Sim, somos singulares, né? Somos singulares, mas na nossa essência nós somos iguais. Né, como a gente mesmo disse, a gente é diferente e igual ao mesmo tempo. E essa questão da água que você estava falando, o quanto as emoções, eu já tinha visto uma pesquisa que fala como, acho que colocaram recipientes com água e o nome das emoções, então amor, raiva, ódio. E como as moléculas da água mudaram em função disso. Então, se acontece isso com o recipiente, imagina com a gente, né? Então, o quanto as nossas emoções vão sim determinar a nossa própria saúde física, né? E a nossa saúde emocional, né? Essa questão da intencionalidade, né? Quer dizer, a intenção que você coloca em algo, coloca numa outra pessoa também. Como é que isso, na verdade, a gente pensa que não está influenciando em nada, mas nós estamos causando algum tipo de efeito.
Então, emoções boas, tipo a compaixão, o amor, a honestidade, né, a alegria, né, isso também carrega positividade, coisas boas para alguém. Ao passo que algumas emoções ruins, elas acabam também adoecendo a pessoa, ou adoecendo até um outro. Mas é importante, né, porque nessa época do ano a gente fica com aquele espírito natalino, né, da caridade, todo mundo fazendo uma ação social, que muitas vezes não permanece durante o ano, né, que é uma coisa que a gente tem que rever como sociedade, né, não só fazer caridade no Natal, mas é que essas emoções, elas têm que ser autênticas também. Isso. Porque, como você falou, é mais do que querer, é mais do que uma coisa que está aqui no racional. É a intenção. É a intenção que muda essas moléculas. Sim. Né? Então, se a gente conseguisse manter esse espírito natalino, nesse sentido, o verdadeiro, né? Sim. O associado à imagem de Jesus mesmo. A imagem cristã, o que os ideais cristãos contribuem, sim, né? Se a gente conseguisse manter isso o ano inteiro, aí sim a gente ia ter um outro tipo de sociedade. Agora, existe um Natal que não é o Natal de Jesus, né? Existe um Natal que é o Natal do consumo, né? Da sociedade capitalista. Eu acho que é interessante falar um pouquinho sobre ele, porque eu acho que em muitos casos você deve observar lá no seu consultório que esse Natal faz as pessoas sentarem ali angustiadas. Sim, com certeza. Não só no consultório, né, que as pessoas se preocupam com isso, né, o que eu vou dar, o que eu vou comprar, e também o que eu vou dar para mim, em termos de material, mas também ao redor da gente, né, a gente vê que existe uma compulsão, e é gerada uma compulsão também, para comprar coisas, para comprar presente, para dar presentes, e às vezes o presente que você pode dar também para alguém, é aquela questão que a gente já falou, assim, é o respeito, é dizer para o outro também como eu gosto de você, é o perdão também, mas é lógico que tem sim que ser autêntico, porque perdoar é um ato muito nobre e requer da gente muito esforço. Eu não quero ser hipócrita, porque eu também já passei por essas dificuldades de ter que perdoar alguém, de nutrir só sentimentos bons. É verdade, a gente não é assim 24 horas por dia, nós também temos os nossos conflitos. Temos as nossas sombras. Temos nossas sombras, né? Elas estão ali conosco o tempo todo, né? Mas é importante que nós também nós desenvolvemos essa capacidade de perdoar. Porque isso é bom pra gente e é bom pro outro também, entendeu? Mas essa capacidade bom pra todo mundo. Todo mundo ganha, né? Se a gente está interligado, quando uma coisa boa é feita, ela repercute. Sim. Mas essa questão do perdão deve ser uma coisa também recorrente que você vê nas pessoas lá. Mas assim, como é que se pratica o perdão? Eu acho que também uma coisa que é interessante de falar, que é a questão do auto-perdão. Porque como é que eu vou perdoar o outro se eu não me perdoo que, por exemplo, eu não consegui ir na academia durante o ano, eu não consegui fazer determinada coisa, alcançar X na minha conta bancária, me reconciliar com algum parente. Se a gente não tiver condição de fazer isso com a gente mesmo, acho que fica mais difícil com o outro. Sim, eu vejo uma diferença, existe uma pequena diferença entre esse perdão, no sentido de que alguém fez alguma coisa com você, te magoou, te deixou mal, e depois essa pessoa ela se retrata com você. Entendeu? E o outro é o sentimento de culpa. Como eu me sinto culpado, né? Uma pessoa que ela quer emagrecer, eu quero emagrecer 10 quilos, ela se programa para emagrecer 10 quilos, um exemplo. E depois ela não consegue, chegou lá, ela só emagreceu 2, então ela se sente culpada, porque ela come muito. E aí eu não vou entrando nas questões porque que ela come muito, ou come pouco, né? Então chega lá, ela não consegue. Né? Ou uma pessoa que tem essas questões lá familiares, né? Que com pai, com mãe, com irmão, e ela, às vezes, ela acha que a culpa é dela, a culpa é minha, porque eu não sou uma boa filha, porque eu não sou uma boa mãe, porque eu não sou um bom pai, eu não sou um bom irmão. Então eu vejo uma distinção em relação à culpa e capacidade de perdoar. Sim. Não sei se ficou claro. Né? Sim, com certeza, exatamente. A gente fica culpando a gente mesmo e não é capaz de nos absolver, né? Mas só voltando para a questão do consumismo,
muitas vezes as pessoas, por que os shoppings ficam lotados, né? Fica uma loucura, ninguém aguenta no final do ano no shopping, mas todo mundo vai, né? Ninguém aguenta, mas todo mundo vai, porque senão não estaria lotado. Que parece que para você lembrar do outro, você precisa, com uma lembrancinha, com alguma coisa material, né? Os próprios amigos secretos, a gente às vezes frequenta alguns grupos, e um dos grupos, a proposta do amigo secreto era, em vez de fazer um amigo secreto, cada um contribuir com uma entidade, né? Que eu achei muito melhor. Ou fazer um amigo secreto de coisas produzidas, né? Você lembra desse? Lembro. Coisas que a gente produz, tipo eu escrevo, então eu escrevo um poema para alguém. Ele pinta, ele daria um quadro, né? Mas eu sugeri isso em algum outro contexto e não quiseram o tradicional. Sim. Tipo, eu te dou um presente, você me dá um presente. E só para a gente refletir um pouco, né, por que será que a gente precisa comprar e representar no material, né? De repente uma palavra, né, ou uma oração, né, tem muito mais valor. Isso eu acho assim, eu acho que é muito legal isso que você está falando, dessas outras maneiras de se presentear, né, o outro, aquele que a gente gosta de estar junto. Mas existe toda uma sociedade, né, consumista, capitalista, que vive ali na televisão, as propagandas, aquilo acaba, como é que eu vou dizer, se você acaba sendo uma mercadoria também, você passa a ser parte daquilo, entendeu? Então você compra o outro com outro presente, você acha que você vai ser mais amado, mais gostado, mais importante, porque você está dando um presente caro, né? Essa questão que eu acho. Então acho que tem alguma questão também relacionada a essa coisificação, né, que a gente fala de toda a sociedade, de gente também acaba sendo produto de tudo isso. Então você vê lá, né, os outdoor, os comerciais de 24 horas por dia, né, de celulares, roupa, são produtos, então troque isso, troca aquilo, daqui a pouco você acaba trocando coisas na sua casa, né, vamos falar assim, eletrodomésticos, por exemplo, televisores ou até celulares, se o seu está funcionando bem. Ele só não é o mais atual, mas está funcionando. Mas você acaba pensando que você vai ser uma pessoa melhor porque você tem um celular, um produto, né, que é de última geração, ou também um carro melhor, né? Já está 2017, digamos assim, já até com o modelo 2017. Então você tem que se livrar daquilo porque não serve. E aí a gente também entra numa outra questão que é o consumir no planeta. Porque de onde vem todos esses produtos? Vem da Terra. Você vai fazendo isso, você está destruindo, nós estamos destruindo o planeta com isso, com os recursos naturais que a gente está fazendo isso, fabricando mais lixo. Nós estamos fazendo isso o tempo todo, então estamos destruindo. Então quanto mais você consome, mais o planeta você destrói. E depois aí é a nossa casa, né? A representação de nós temos a nossa casa pequenininha aqui, o nosso lar, mas o planeta também é a nossa casa. O que vai acontecer com tudo isso? Quando acontece um desastre, como aconteceu em Minas Gerais, que a gente se assusta, né? E daí, então, para encerrar o nosso programa, Wagner, eu acho que a gente deu aqui algumas dicas, né? O autoconhecimento, saber lidar com as expectativas frustradas, se controlar a questão do consumismo, ser capaz de se individualizar no sentido, assim, dos rituais, né? Porque procurar um ritual que tenha a ver com você, de você não ser obrigado a fazer coisas que não fazem sentido, né? Tipo, ir num amigo secreto que não faz sentido para você, por quê? Eu acho que também é uma dica. Então, a gente tentou refletir um pouquinho sobre essas questões do fim do ano, eu espero que a gente tenha ajudado vocês. Muito obrigada, Wagner, por sua presença. Vou já dar um tempinho para você falar seu tchau e desejar para vocês que estão nos assistindo um ótimo ano que vem, um ano super iluminado, que o Natal também seja bem feliz e autêntico, né? Cheio de amor, principalmente, e que a gente se apegue ao Natal cristão mesmo, e não o Natal do consumismo. Agora eu vou dar um tempinho para Wagner se despedir e a gente se volta na semana que vem. Então, assim, eu acho que foi muito bom estar aqui, ter essa oportunidade de dizer o que eu acho, o que eu penso, né? Agradecer de novo o convite, agradecer as pessoas que estiveram assistindo a gente nesse momento. Desejar também um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, mas também nessa perspectiva de que não é só essa questão do material que é importante na vida da gente, entendeu?
mas a questão também do que você deseja para o outro de bom. E, então eu acho que quem quer que vá dar um presente para alguém, que também que dê um desejo, dê uma coisa boa, uma boa intenção, que dê uma boa intenção para o outro. E eu dou uma boa intenção para vocês hoje também, tá? E eu também, que nosso 2016 seja muito bem intencionado. Até lá, tchau! TV Câmara, a TV do povo de Natal.